Olá a todos. Hoje nós vamos tratar do tema sobre a revelia do novo Código de Processo Civil. Um tema bastante importante e relevante para os estudiosos do processo civil. Eu sou o professor Paulo Henrique Silva Godoy, professor do Centro Universitário da Instituição Toledo de Ensino e sou também procurador do Estado de São Paulo. Como disse, o nosso tema de hoje é a revelia. A revelia, como nós sabemos, é uma situação que decorre da ausência de defesa por parte do réu. O réu deverá ser citado, ou seja, deverá ser comunicado da existência da ação em relação a ele. E essa citação traz como ônus ao réu citado que apresente a sua defesa. Embora o novo Código de Processo Civil, ao tratar da citação, diz que o réu será citado para integrar a relação jurídica processual, diferentemente do que ocorria no Código de Processo Civil de 73, em que o Código estabelecia que a citação era o ato pelo qual se chamava o réu a juízo ou o interessado para querendo se defender. Agora o réu é citado para integrar a relação processual. Embora integrando a relação processual, deverá apresentar a sua contestação. Se deixar de apresentar a sua contestação, deixar de ofertar a sua defesa, irão ser presumidos verdadeiros os fatos afirmados pelo autor. Essa é a consequência do réu que, validamente citado, deixa de apresentar a sua defesa. Em outras palavras, os fatos afirmados pelo autor presumem-se verdadeiros. Sabemos que essa presunção é uma presunção relativa, que, portanto, pode ser afastada. Não se trata, evidentemente, de uma presunção absoluta, em que geraria uma situação automática, em que o juiz sempre deveria julgar dessa forma. No caso, a presunção é relativa, e o próprio Código faz questão de dizer quando os efeitos da revelia serão afastados. Vamos verificar, inicialmente, o artigo 344 do novo Código de Processo Civil, que estabelece sobre a revelia. É uma redação um pouco diferente do código anterior, um pouco mais didática, mas traz na essência a definição anterior. Vou fazer a leitura e acompanhe no vídeo a regra do artigo 344. Diz o artigo 344 do novo Código de Processo Civil sobre a revelia: se o réu não contestar a ação, será considerado revel, e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor. Então, vejam que a revelia denota essa presunção da veracidade dos fatos afirmados pelo autor. Inclusive, se não for o caso de afastar os efeitos da revelia, a revelia possibilita ao magistrado julgar antecipadamente a lide, ou seja, julgar sem mesmo realizar uma audiência nesse processo. Então, nós temos a situação da revelia como até uma hipótese ensejadora do chamado julgamento antecipado da lide. Como eu disse, o Código, na sequência, vai estabelecer em quais situações os efeitos da revelia poderão ser afastados. Vamos verificar o próximo artigo do Código, que é o artigo 345 e seus incisos. Diz o artigo 345: a revelia não produz o efeito mencionado no artigo 344, sem quando, primeira hipótese, inciso 1º, havendo pluralidade de réus ou algum deles contestar a ação. Nessa situação, nós vamos verificar que a demanda foi direcionada contra vários réus, ou seja, há uma pluralidade de réus, o que nós costumamos chamar de litisconsórcio passivo. Nessa hipótese, um dos réus contestando a ação e trazendo em sua defesa fatos, ou fato comum ao réu revel, essa defesa lhe aproveitará, de modo que os efeitos da revelia ficam aí afastados. Na segunda hipótese, na hipótese do inciso 2, nós vamos verificar a regra. A regra diz: o litígio versar sobre direitos indisponíveis. Em sendo os direitos discutidos em determinado processo de natureza indisponível, ainda que o réu não apresente a sua defesa,
isso não permitirá o julgamento antecipado ou o julgamento favorável dessa demanda de forma automática. Na verdade, nesse caso, o juiz deverá determinar que o autor produza provas, né, para que o seu convencimento seja ainda maior e possibilite o julgamento. Então, se tratando de direitos indisponíveis, nós temos aí mais uma hipótese, a segunda hipótese, no artigo 345, inciso 2, em que é afastada a revelia. A hipótese do inciso 3 diz o seguinte: a petição inicial não estiver acompanhada de instrumento que a lei considere indispensável à prova do ato. Então, nós temos aqui mais uma hipótese, a hipótese do inciso 3 do artigo 344, que reputa como necessária uma determinada prova documental, uma prova indispensável, sem a qual não é possível o julgamento. Ainda que o réu, deixe de apresentar a sua defesa, o juiz deverá determinar que o autor produza essa prova para possibilitar o julgamento. Essa é a hipótese do inciso 3, como eu já mencionei. No inciso 4, que é uma novidade, nós não tínhamos essa regra no código anterior, estabelece o seguinte: as alegações de fato formuladas pelo autor forem inverossímeis ou estiverem em contradição com prova constante dos autos. Essa é uma regra nova, que se traduz na impossibilidade dos efeitos da revelia quando os fatos forem inverossímeis, ou seja, fatos improváveis. O professor Marcato, Antônio Carlos Marcato, já na sua interpretação do Código 73, destacava que haviam situações em que os fatos não eram críveis. Ele costumava, de uma forma bastante didática, a nos ensinar que o fato que não é crível, em outras palavras, um fato incrível, afastaria o efeito da revelia. É exatamente isso que o legislador consagra nessa regra, nesse inciso 4 do artigo 345. O fato sendo incrível, afasta a situação de revelia. Ele dá como exemplo o fato que provavelmente teria ocorrido aqui em Bauru, na nossa cidade, em que um avião, não conseguindo fazer o seu pouso no aeroporto, optou por fazer um pouso na rodovia aqui existente e acabou por atropelar um ciclista. Essa é uma situação que, se narrada em juízo, vai com certeza chamar a atenção do juiz para um fato pouco provável, inverossímil, ou, como diz o professor Marcato, incrível. Essa é a situação do inciso 4, onde também se afasta a revelia se as afirmações do autor não estiverem em conformidade com a prova documental por ele, então, produzida. Veja que o Código, então, inova nessa parte, trazendo esse dispositivo de uma forma bastante oportuna. Vamos verificar aqui o último dispositivo que trata do tema da revelia, pelo menos no tópico da revelia, que é o artigo 346, que estabelece: os prazos contra o réu, que não tenha patrono nos autos, ou não tenha advogados nos autos, correrão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. E o parágrafo único do artigo 346 completa essa regra. O réu poderá intervir no processo em qualquer fase, recebendo no estado em que se encontrar. Então, um dos efeitos da revelia, ao lado da presunção da veracidade dos fatos afirmados pelo autor, e repito, presunção essa relativa, juris tanto e não absoluta, é que o réu revel será intimado através das publicações dos atos decisórios, podendo, como faculta a lei, no seu parágrafo único, passar a intervir no processo na fase em que se encontra. Isso permite ao réu atuar, intervir no processo, mas não terá a possibilidade de reabrir fases já superadas ou prazos já superados, não serão reabertos por conta da sua intervenção. Ele recebe, como diz o legislador, o processo no estado em que se encontra. Por hoje é só, agradeço a atenção de todos, um forte abraço e convido a vocês a curtir o nosso vídeo e a prestigiar o canal TGP Descomplicada, Teoria Geral do Processo Descomplicada, que vocês também podem acessar
no YouTube pelo meu nome, Paulo Henrique Silva Godoy. Um grande abraço e até mais, até o nosso próximo encontro.